Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 21 e 22. Quem está aqui desde sábado já sabe de cor, né? Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 21 e 22. Examinai tudo, abraçai o que é bom, guardai-vos de toda espécie de mal. Na Bíblia Ave Maria, essa tradução. Examinai tudo, abraçai o que é bom, guardai-vos de toda espécie de mal. Na TEB, a Bíblia da Loyola, tradução ecumênica da Bíblia, conservai o que é bom e afastai-vos de toda espécie de mal, de todo mal. É muito interessante esse tema, e eu diria mais, logo de início o seguinte: aquilo que o Laércio falava às 8h30 da manhã, a partir da oração de consagração a Nossa Senhora, que a gente não consagra para sempre, mas que a gente tem que consagrar a cada dia, que a gente tem que consagrar a cada hora. Esse texto também é uma grande palavra de ciência, uma grande palavra de profecia, para que se cumpra em nossa vida tudo isso que São Paulo falou antes de chegar nessa quase conclusão da sua carta. A carta de Paulo aos Tessalonicenses é o primeiro texto do Novo Testamento. É um texto escrito depois do 5º ano de ministério de Paulo. Jesus morreu e ressuscitou no ano 30. Paulo se converteu pelo ano 35, 36. Ficou 14 anos sem pregar, 14 anos trabalhando em Tarsis e aprofundando a sua experiência de Deus. Portanto, ele começa a pregar pelo ano 50, e essa carta, ela é por volta do ano 50, 52, 53, antes inclusive do Evangelho de São Mateus. Portanto, o primeiro texto escrito do Novo Testamento. E se é esse texto tão próximo a Jesus, ele vai nos trazer pistas muito práticas de como viver a nossa fé. Dentro do contexto da carta aos Tessalonicenses, nós encontramos a carta aos Gálatas e a carta aos Romanos. E se nós observarmos bem, os Gálatas, embora mais curtinha, é um grande resumo daquilo que São Paulo escreveu aos Romanos, que é como levar a vida sob o senhorio de Jesus, como viver tendo Jesus como Senhor da nossa vida. Nessa carta aos Tessalonicenses e a nós, São Paulo está dizendo que Deus nos criou para que a gente seja feliz, que Deus nos criou para a felicidade plena, que essa felicidade plena é possível, que essa felicidade plena é revelada e faz chegar a nós na pessoa de Jesus Cristo, na força do Espírito Santo. Mas que para que isso aconteça, nós precisamos tomar algumas atitudes fundamentais na vida, que isso não é mágico. Essa cura total do ser humano,
que Paulo vai falar nos versículos seguintes, os versículos 23, 24, 25, que é a conclusão dessa carta, aonde ele fala que a graça de Deus precisa atingir o ser humano na sua totalidade, no corpo, na alma e no espírito, no coração. Portanto, essa cura completa, essa cura interior, ela é uma luta contínua. Mas essa luta tem que partir de algumas atitudes fundamentais do ser humano. São Paulo está falando que ser cristão é entrar na dinâmica do Espírito Santo, e que a dinâmica do Espírito Santo exige atitudes concretas. Meus irmãos e minhas irmãs, nesse finalzinho de milênio, aonde o mundo está buscando uma espiritualidade mágica, uma espiritualidade light, uma religião que resolve tudo. Aliás, que barulheira aqui do lado direito, não. Virgem Maria, o som deve estar horrível. Nesse final de milênio, aonde se busca essa espiritualidade light, essa religião sem esforço, São Paulo vem nos trazer, e por isso eu dizia, essa é uma grande palavra de profecia para nós. São Paulo vem nos trazer uma palavra que deve ser uma linha de conduta. Como viver essa felicidade, que ele começa a falar resumidamente a partir do versículo 16. Vivei sempre contentes. Para viver sempre contente, para ser feliz, orai sem cessar. Em todas as circunstâncias dai graças, porque esta é a vosso respeito à vontade de Deus. Não desprezeis ou desprezais as profecias. Não resisti ao Espírito Santo. Examinai tudo. E aí vem essas duas palavras, tema desse grande acampamento: conservai o que é bom e apartai-vos do mal. Sabe por quê? Na grande maioria das vezes a gente é infeliz porque a gente faz o contrário. A pessoa que não consegue experimentar a cura interior, ela sempre vai cumprir essa ordem ou tentar cumprir ao contrário. Observem bem que São Paulo, antes de falar do mal, ele fala que é preciso abraçar, que é preciso grudar, que é preciso conservar aquilo que é bom. Você já observou com que facilidade a gente conserva no coração aquilo que é mal? Com que capacidade a gente olha com lente de aumento as coisas erradas e negativas? Parece briga de casal. Quando começa a brigar, mas você lembra no dia 14 de setembro de 1929, às 3 horas da tarde? Fui eu, né? Eu sim. Isso foi culpa sua, porque nós estávamos na casa da sua mãe. Estava lá na casa da minha mãe, por quê? Lembra de tudo. As coisas boas a gente vai esquecendo. Coisa ruim a gente olha com lente de aumento. Por isso a gente não é feliz. Olha para você mesmo. Você já aprendeu a conservar aquilo que é bom em você? Tenta escrever algumas páginas, coisas boas que já aconteceram na sua vida e coisas boas que você tem. Alguns encontram dificuldade, porque parece mais fácil a gente conservar aquilo que é mal,
aquilo que é negativo. E por isso a gente é infeliz. Como viver sempre contente? Conservando aquilo que é bom e se apartando. Não é só afastando, não, apartar. Eu me lembro quando eu era moleque lá no Biguá, um dos meus serviços era apartar os bezerros. E o que é apartar os bezerros? É separar ele da mãe. Senão ele fica lá o resto do dia mamando, no dia seguinte secou a vaca. E o bezerro, quanto mais, ele é igual bêbado, quanto mais cachaça dá, mais ele quer. Larga o bezerro com a vaca, ele mama tudo, sorta tudo também, que é um espetáculo. Apartar é separar. Será que eu separo o mal da minha vida? Ou parece que eu tenho um arquivo aonde eu vou registrando tudo aquilo que é negativo? Por que será? E a Bíblia de Jerusalém, que é uma tradução mais estudiosa da Bíblia, é um texto mais apurado, onde as palavras procuram ir no sentido mais profundo. Um texto para ser estudado, por isso ele é cheio de notas pastorais, notas teológicas. A Bíblia de Jerusalém começa esse versículo 21 dizendo: discernir tudo. O que é discernir? É o dom de discernimento que o Espírito Santo nos dá. É a capacidade de partir. Discernir é partir ao meio. É saber tomar o lado bom e o lado ruim. Lembra o discernimento que foi feito através de uma palavra de sabedoria por Salomão? Quando duas mulheres estavam brigando, qual era a verdadeira mãe? Naquela época não tinha ainda o teste do DNA. Mas já tinha jogadores de futebol e pagodeiros. E as duas moças vieram lá reclamando que o filho era delas, que o pai devia de ser rico para ganhar uma herança boa. Aí Salomão diz: vamos fazer o discernimento. É muito simples. O filho é da senhora? É. É da senhora? É. Então nós vamos partir a criança ao meio. Olha que palavra linda. Parte a criança no meio, metade para a senhora, metade para a senhora. A senhora aceita? Ela falou: aceito. A outra: a senhora aceita? Falou: não, pode dar a criança para ela. Eu prefiro que a criança fique viva do que morta. Então a senhora é a verdadeira mãe. Que palavra linda! Sobre discernir. Hoje se usa isso no discernimento de sogra. Sim. Duas sogras brigando para saber com qual filha aquele fulano devia casar, disputando o mesmo genro. O juiz dizia: ele é genro da senhora. Eu falei: é. Ele é genro da senhora. A outra: é também. Genro de qual das duas? O juiz disse: muito simples, nós vamos prender o sem vergonha, vão descer o cacete nele, vão colocar ele no pau de arara, vão judiar dele uma semana, depois se descobre. Aí uma falou: não, que isso, também nem tanto, minha filha não está tão a perigo desse jeito não. A outra falou: isso mesmo, doutor. Falou: a senhora é a verdadeira sogra. Senhora, discernimento de Salomão. Então o que é discernir? Discernir é partir. Discernir é examinar, é esmiuçar, é estudar, é olhar as coisas pelo outro lado. E isso que é o difícil da vida, porque a gente sempre olha e vê um lado só, e a gente sempre acha que o da gente está certo, e que todo mundo que pensar diferente está errado.
Nós olhamos a realidade a partir de um pedacinho de nada e já decretamos que é real. Vamos fazer um exemplo. Caiu aí. O que vocês estão vendo na minha mão? Tem certeza? Absoluta. Quem aqui viu a Bíblia? Ninguém viu a Bíblia. Ninguém, mas ninguém, nem a câmera aqui que está do Celso. Nem eu. Quer um exemplo? O que está aqui aonde está o meu dedo agora? O que tem aqui? Estão vendo? Não estão vendo? Mas já estão imaginando. O que tem aqui? Esse pessoal que está aqui à minha esquerda, o que tem aqui do lado direito? Está chutando, está vendo? O pessoal que está à minha direita, o que tem aqui? Cada um de nós só viu um pedacinho e é capaz de jurar que é Bíblia. E o lado de lá fala, é uma Bíblia, sim, é branca e tem uma cruz e dentro tem um coração. E o outro falou, sua anta, ela é branca, sim, mas está escrito atrás SCJ em formato do coração que tem uma cruz preta. Preta nada, é que você é burro, burro é você. Eu sim. Você que é uma anta, porque lembra aquele dia lá naquele... Já começou a família a dialogar. Nós examinamos tudo? Não. Nós nos deixamos levar pela primeira impressão. E olha que essa aqui já é conhecida, que vocês veem na televisão. Da onde veio a expressão santo do pau oco? Antigamente, para traficar ouro, eles faziam uma imagem de santo de madeira, oca por dentro, enchia de ouro, pó, fechava e levava o santo. Santo do pau oco. Ainda bem que por dentro tinha ouro. Hoje eles fazem isso para traficar drogas. Na Secretaria da Polícia Federal tem várias imagens, principalmente de Nossa Senhora Aparecida, oca, que foi pega na Receita Federal no aeroporto. Estou levando a imagem de Nossa Senhora para uma tia minha que mora não sei aonde. Aí eles pegam aquela santa pesada, abra dentro pó de cocaína. Discernir é não julgar pelas aparências. Mas nós brigamos. Nós vemos sempre um lado. Gente, todo ponto de vista é a vista a partir de um ponto. Ou não? Eu estou aqui, desse ponto eu vejo aqui. E do ponto que você está? Então o certo seria pegar na mão, olhar, virar para o outro lado, ver de cima, ver de baixo e olhar aqui dentro, para ver se realmente é. E ainda nós, católicos, devíamos olhar para ver se a nossa Bíblia é uma boa tradução católica dos originais. Isso é discernir, é olhar a realidade, procurar olhar todos os ângulos possíveis, todas as possibilidades que existem naquilo. Nós fazemos isso. Por que a gente briga? Porque a pessoa aprende a conservar no coração aquilo que é ruim. E nisso existe um grande especialista. O pai de toda essa escola que existe, de guardar o que é ruim, é o encardido. Essa é a profissão dele. Aquele que é de Deus, isso devia ser o primeiro discernimento para você. E aliás, São Paulo fala muito bem isso, em todas as suas cartas. Quem é de Deus dá fruto de Deus.
A gente conhece uma pessoa pelos frutos. A árvore você não conhece ela pela casca, não. É pelo fruto. Quem é de Deus dá frutos de Deus. E o grande fruto de Deus, que essa palavra de profecia para esse acampamento, é para nós aprender a conservar, a abraçar, a guardar no coração as coisas boas. Essa é a primeira coisa. E a segunda, afastar-se do mal. Vejam a pedagogia de São Paulo. Alguns salmos usam essa jogada de palavras. Apartai-vos do mal, apegai-vos ao bem. São Paulo, no capítulo 12 aos Romanos, quando fala do discernimento, também vai falar da importância de afastar-se do mal e de se apegar ao bem. Por exemplo, Romanos 12, versículo 10, Romanos 12, versículo 21. E ele começou lá no versículo 2 a dizer que é preciso fazer um discernimento, e que o discernimento verdadeiro é: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, pela renovação do vosso espírito. E aqui nesse texto, ele faz o contrário. Olha que pedagogia maravilhosa. Se você quer ser feliz em Deus, a primeira coisa a fazer é... Qual é a primeira coisa a fazer? Apegar-se, guardar dentro do coração as coisas boas. Primeiro vem aquilo que é bom, depois que vem o que é mal. Nós queremos primeiro afastar o mal. Nós queremos consertar uma pessoa combatendo os defeitos da pessoa. A pessoa quer se converter combatendo os seus defeitos. Coitado, vai ser um infeliz a vida inteira. Vai combater defeito a vida inteira. Se você quer ser feliz em Deus, a primeira coisa a fazer é encher-se do bem, conservar no coração e na vida as coisas boas. Qual é o segredo da felicidade de Maria? O Evangelho diz: Maria conservava todas estas coisas, as palavras, no seu coração. Conservar tem dois aspectos. Primeiro aspecto, fazer conserva. Lá no sul é muito comum, quando chega a época da colheita, então pega-se as coisas que são baratas, chuchu, beterraba, pimentão, cenoura, fora doce, né? Pêssego, figo, maçã. Aí eles colocam dentro do vidro, tem uma técnica lá, põe um não sei o que lá dentro, uma água com sal, sei lá o que. Aí põe uma borrachinha em cima do vidro, que é para não entrar ar. Aí põe dentro da panela com água, que é para estufar, para fechar, para não entrar o ar de fora. Conserva. Se chega numa casa, aquilo lá está em cima da estante. A Betânia, em Curitiba, as meninas lá fazem as conservas. Vão no Ceasa, pega aquilo que o Ceasa doa, o resto, come o que dá. Como vem muito, guarda, faz conserva, vende, ajuda a manter a casa. Conservar é guardar com cuidado, guardar com sabedoria. Na conserva já está tirar a coisa ruim. Antes de você conservar uma fruta, antes de você conservar um doce, você deixa sujeira lá dentro, você lava, você limpa, você tira aquele pedacinho estragado e faz o que? Guarda. Imagina se a senhora colocasse um caixote de madeira no canto da cozinha, e tudo quanto fosse comida estragada, pedaço de... Filma para lá enquanto eu tiro a blusa, vai aparecer na televisão.
Não aparece na televisão a gente tirando. Aí, mostra aquele povo. Olha aquela moça de touca branca, como ela tá bonita. Dá um sorriso aí, minha filha. Isso, você mesmo que está olhando pro lado aí. Você é técnico, quando vai tirar a blusa, vira para lá a câmera. Já dá um sinal. Então você tem lá um caixote de madeira. Imagina se você começasse a guardar todo o resto de coisa que tivesse lá dentro. Pega o tomate, o pedaço do tomate está podre, joga lá no caixote. Aquele pedaço da folha do alface estragado, joga lá dentro. O feijão você escolheu, apartou o bom e o ruim. Cozinha o ruim, joga no caixote. Imagine se você fosse jogando naquele caixote todas as coisas, comidas estragadas. O que iria acontecer? Apodrecer. Depois, feder. Por isso que o menino não mandou Nossa Senhora consagrar o nariz. Sabia? Que ia feder. A Clarice, né? Ela estava certa, para não feder. Então vai feder. Depois começará a aparecer uns novos inquilinos: mosca, barata, rato. E por fim, qual é a última consequência? Apodrece o caixote. E por que com as coisas da vida a gente faz isso no coração? Tem gente que o coração é um caixote desse, mas pisoteado só de coisa que não presta. Tem gente que tem um dom terrível que não é do Espírito Santo: o dom de guardar coisa ruim no seu coração. É especialista em guardar coisa ruim. Não esquece, tem uma memória de elefante. Nunca esquece, tem anotado, marcado na agenda assim de preto e vermelho ali. Tem o nome da pessoa, está ali, a listinha negra. Vai ser feliz de jeito? Se eu quero viver em Deus, primeira coisa a fazer: conservar, guardar no meu coração e na minha vida aquilo que é bom, em relação, em primeiro lugar, a mim mesmo. O que eu tenho de bom que eu preciso guardar? As minhas qualidades, as coisas bonitas que eu já fiz, as coisas bonitas que eu sinto. Gente, se tem uma coisa que o encardido não quer que a gente se convença, é disso, de que a gente tem qualidades. Sabe o que o encardido fica feliz? É quando a gente começa a falar: porque eu não valho nada, porque eu não presto, porque a minha vida é ruim. Ele fica feliz, porque ele olha para você e diz: está ficando parecido comigo, querido. Qual é a grande característica de Deus na Bíblia? Deus sempre vê o lado bom. Primeiro capítulo da Bíblia, 7 vezes: e Deus viu que tudo era bom. E nós vemos que tudo é mal. Aí as pessoas ganham esse dom, o dom de reclamar, e começam a fazer aquilo que no meu livro Cure Seu Coração eu ensino, que é uma oração terrível e que é a oração mais praticada pelos católicos e infelizmente pelos carismáticos também, que se chama oração de lamúria, e que eu dei o título a essa oração: louvor ao encardido. Ai, eu sofro tanto, padre. Padre, ninguém gosta de mim, padre. Meu amigo, eu sofro desde que eu era pequenininho, padre. Minha mulher não gosta de mim, minha vizinha. O que eu faço, padre? Morre, filha da mãe. Mas quer morrer?
quer nada, só quer chamar atenção. É uma carência profunda. Por quê? Porque não conservou as coisas boas. Ô, gente, e isso é sério demais. Porque quem conserva as coisas boas no seu coração, mesmo se um dia vier a se perder, vai conseguir voltar para Deus. Mesmo se por um deslize, uma desgraça que cada um de nós está sujeito, mesmo se acontecer que a gente vá para o fundo do poço, quem aprendeu a conservar as coisas boas no coração, esse volta para Deus. Você já parou para pensar o que fez o filho pródigo voltar para a casa do pai? Foi a desgraça? Foi o quê? Que coisas boas? Não entendi. Ele diz isso explicitamente. Ele foi embora. Ele tinha muito dinheiro. Ele tinha os 3 P's que o mundo procura: possuir, poder e prazer. Possuía muito dinheiro, tinha muito poder e podia fazer o que bem entendesse. Ele era feliz. Aí veio um plano econômico naquela região, uma miséria. O rei lá foi reeleito e a situação ficou horrorosa. Desviaram verbas para construir lá uns tribunais. Foi terrível, uma miséria. Ele que tinha aplicado todo o dinheiro dele na construtora, caiu o prédio, veio abaixo. Uma ministra foi lá e catou a poupança dele. Ele ficou a zero. Tão a zero que o serviço dele era criar porco. Aliás, cuidar do porco que nem dele era. Quando ele estava lá no chiqueirão, sentindo aquele perfume do porco, o que ele se lembrou? Na casa do meu pai, até os empregados têm comida em abundância, e eu estou aqui passando fome. Eu vou voltar. Percebe a profundidade de conservar aquilo que é bom, de guardar o que é bom, mas guardar para valer. Guardar a 7 chaves, conservar, não deixar ninguém chegar perto. Não tem aí no interior aqueles que trabalham nas estradas que se chamam conservas? Quando a estrada estraga, eles vão lá e arrumam e conservam a estrada e tiram o mato. E onde tem aqueles buracos, eles vão lá e põem, que nem lá no Nordeste tem no interior, as estradas cheias de buracos, você vê uns moleques que ficam sentados na beira da estrada. Aí tem uma reta, quanto ponto o carro lá, eles saem e começam com a pá, ameaçar jogar a pá no buraco, para que a hora que você passa, você dá um dinheirinho para eles. Lá na minha terra também os conservas, eles levantavam enxadão assim para dar no barranco, tocava a sineta das 4, eles não completavam, voltavam para as costas e iam embora. Trabalhava para valer. Como é que nós conservamos as coisas boas? Conservar aquilo que é bom, conservar as coisas de Deus. Ou nós estamos vivendo e aprendendo a conservar aquilo que é ruim. Os nossos olhos estão sendo educados para enxergar o quê? Aquilo que é ruim. Qual é o elogio que o chefe dos serventes fez ao noivo, quando a pedido de Maria, Jesus transformou a água em vinho? Muito bem, parabéns, disse o chefe. É costume servir primeiro o vinho bom, depois,
Quando os convidados já se encontrarem embriagados, servir o vinho ruim. Você conservou o vinho bom até agora. Esse elogio foi para ele? É claro que foi. Mas por que ele recebeu esse elogio? Porque ele convidou para a vida dele duas pessoas importantíssimas, especialistas em conservar coisas boas: Maria e Jesus. Esse é o segredo. Será que você que é casado, você que é namorado, pode se dizer a mesma coisa? Parabéns, você conservou vinho bom. Ou você está vivendo o costume? É costume primeiro servir o vinho bom e depois, no namoro, o vinho bom. Tudo é bonito. Casalzinho de namorado sentado na praça, parecia um. Ela falou baixinho no ouvido dele: "Ô bem, por que a lua escondeu atrás das nuvens?" Falou: "Ô querida." Ela ficou com vergonha, porque você é mais linda que a lua. Alguns anos depois, a mesma praça, o mesmo banco, um numa ponta, outro na outra. E ela também olhou para o céu e perguntou: "Por que será que a lua escondeu atrás da nuvem? Você não está vendo que vai chover, não, sua égua? Por que será que isso acontece?" Porque o amor humano, se não tiver Maria e Jesus, começa bom, depois vira uma tristeza. Sem Deus, se você comparar com o zoológico, o amor humano, ele começa pequeno e vai crescendo. No começo é tudo bichinho pequeno. Amorzinho, minha coelhinha, meu gatinho, gatinha, hein? Meu passarinho. Passa uns 10 anos de casado, vai ver o tamanho que está o bicho. Vira égua, cavalo, vaca, elefante, hipopótamo. Por quê? Porque não conservou as coisas boas. Se nós não aprendemos a conservar aquilo que é bom em nós, dos outros, de Deus, do mundo, conservar significa cuidar. Por que o ser humano destrói a natureza? Porque não aprendeu a contemplá-la com os olhos de Deus. E Deus viu que tudo era bom. Explica essa flor. Não veio agora aí o presidente dos Estados Unidos, com mais uns cientistas famosos, que gastaram não sei quantos trilhões e quatrilhões de dólares e comunicaram ao mundo a descoberta do genoma. Teve gente que achou que era uma nova cidade na Itália. Porque o genoma, descoberta do gene humano, eles copiaram o nome de Gênesis. Há quase 5.000 anos começou a ser escrita essa história já. É só ler o Gênesis, que já vai achar o genoma completo. O homem e a mulher, imagem e semelhança de Deus. Está lá o genoma que eles estão procurando. Não precisa gastar trilhões, quatrilhões, não. A marca de Deus,
mas nós não conservamos as coisas boas. O que a gente está conservando? No seu caderninho. E sabe por que nós não conservamos as coisas boas? Porque a graça de Deus, ela tem 4 marcas principais. 4. A graça, o amor, a alegria de Deus, a felicidade de Deus. E o mundo não nos ensina a nos adaptarmos a essas 4 marcas. Primeira marca do amor de Deus, primeira característica do amor de Deus, a ser conservada. Essas 4 têm que ser conservadas, porque depois do intervalo nós vamos falar daquela segunda parte mais ruim ali. Como conservar essas 4 marcas? Aquilo que é marca do amor de Deus, ou eu aprendo a conservar, ou eu perco. Primeira característica do amor de Deus: o amor de Deus é exagerado. Ele não é conta-gota, ele não é contado, ele não é medido. São Paulo vai nos dizer em Romanos 5, verso 5: a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado. É exagero? Digo-vos essas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. É exagero? Tenta contar as estrelas do céu, as plantas, as flores. Não é exagero? Quem pintou? Como é que nasce da terra essa branca, essa amarela e essa vermelha? Quem pôs tinta lá dentro? Quem separou as tintas ali? Como é que do tronco verde nasce uma flor amarela e outra vermelha? Explica. O amor de Deus é exagerado. Na gente ele é exagerado. Quantos milagres já aconteceu na sua vida hoje? Hoje é dia 24, hoje 15 para as 10 da manhã. Quantos milagres já aconteceu hoje? Talvez você vai dizer nenhum. E sabe por quê? Porque é exagerado. Imagine que tivesse aqui agora uma pessoa paralítica e o Padre Léo chegasse e o Laércio dissesse assim: agora o Padre Léo vai começar essa pregação orando por esse irmão. Eu punha a mão na cabeça dele e ele sairia andando. O povo ia delirar. Quem estivesse assistindo a Canção Nova na região ia vir tudo para cá, porque sabe que eu vou ficar o dia inteiro aqui hoje. E quem não gostar de mim já ia dar um jeito de ir embora também. Segunda eu não vou, é folga. Vou lá para Aparecida, que o Padre Léo vai estar lá, meu filho, só vou terça. Ou só vou à noite, porque aí vem o Padre Zeca na tenda, o Padre Jorjão, aí eu vou. Então ia ser um milagre, porque um paralítico andou, e você levantou hoje e andou. Agradeceu a Deus por isso? Parece que você acha que Deus não fez mais do que a obrigação de fazer você andar. Você tem algum mérito em andar? Fez alguma coisa na vida para poder andar? Se eu colocasse a mão no olho de um cego e ele enxergasse, isso seria um milagre. E você enxergando, de graça. Um surdo começar a ouvir é milagre, e você que escuta. Você é um milagre ambulante, eu sou um milagre ambulante. Você sabe qual é o instrumento mais perfeito que existe no universo? A mão humana. Ela é capaz de 34 movimentos e sensações diferentes e específicas que nenhum computador do universo até hoje consegue fazer ou repetir. Olha o que uma mão é capaz de fazer, além dos movimentos. A sensibilidade. Uma pessoa cega é capaz de saber a cor de uma roupa passando o dedo.
Ele passa o dedo no dinheiro e sabe se é uma nota de 5, de 10. A mão. Você alguma vez já parou para agradecer a Deus a mão? Mas talvez se sua mão ficasse seca e você fosse lá no anjo cabalístico para pedir um milagre. Anjo cabalístico, faz uma mão ficar igual a outra. Na hora. Quem mostrou essa? Aí é milagre. É milagre. Mas a sua mão, olha o que a mão faz no computador, nos instrumentos, para fazer crochê, tricô. Aquelas mulheres lá fazendo a renda, fazendo coxinha, trançando. Que coisa fabulosa faz a mão, cortar cabelo. Aí você nem dá bola para a mão. Meu irmão, é capaz de reclamar ainda, ai, não gosto da minha mão. A sua unha é mais importante do que qualquer computador que o mundo já inventou. Ela cresce sozinha. Não existe avião supersônico, computador que se alimenta e cresce sozinho. Ela cresce até depois que você morre. Mas você não agradece a Deus? Tem milagre maior? Quantos milagres já aconteceu hoje com você? Agora a gente acha que é milagre quando acontece aí é milagre. Mas como Deus é exagerado, Ele vai fazendo, e Ele não para de fazer, Ele vai fazendo e dando risada, fazendo e dando risada, fazendo e dando risada e pulando. A Santíssima Trindade vive pulando, como diz Sofonias capítulo 3. Que Deus vive pulando e dançando, chacoalhando, tanto da risada e fazendo milagre. E mais um aqui, e outro lá, outro lá, e outro lá. E nós estamos lá. Tá achando que vai chover hoje. Primeira marca do amor de Deus: exagerado. Segunda marca do amor de Deus, talvez por isso a gente não dê tanto valor: silencioso. Uma flor, quando se abre, não faz barulho. O sol, quando se põe, não faz barulho. Deus faz tudo no silêncio. 1 bilhão de árvores crescendo não faz barulho. Uma árvore caindo, ela faz barulho, vem arrebentando tudo que está para o lado. Por que a gente come mais ovo de galinha do que ovo de pata? Porque galinha faz propaganda. Ela bota, a pata larga o ovo lá e vai embora, não é mesmo? Carpa, vocês sabem o que é carpa? Carpa é um peixe. A fêmea, a peixa, quando chega na época dela botar os ovos, se estiver numa lagoa, a gente chega a enxergar, porque ela chega a levantar a cabeça para fora da água, e ela vai numa velocidade imensa, correndo dentro do lago e soltando ovos. Ela chega num dia a colocar 5, 6, 7 mil ovos. E aí vai grudando assim no aguapé, na beira do matinho, e depois vem o macho e vai soltando o espermatozoide para fecundar. E vira as alevinos. Então uma carpa, ela bota aí 6, 7, 8, até 10 mil ovos num dia. Um dia estava a carpa sossegada, nadando, quando ela começa a escutar aquela barulheira lá fora. Ela botou a cabeça para fora e viu uma galinha. E a galinha batia a asa. A carpa falou: ô dona galinha, o que a senhora está berrando tanto? A galinha olhou orgulhosa e falou: não soube? Falou: não, botei um ovo. A carpa olhou para ela e falou: ah, meu Deus do céu, já pensou se eu fosse berrar assim em cada ovo que eu botasse? Tá cheio de carismático galinha. Bota um ovinho de nada, um ovinho de galizé assim, ó. Inclusive na barulheira que a gente vê em muitos encontros,
Porque perdemos a dimensão do silêncio. Eu vejo em encontro, tem mãe que leva filho só para correr, para atazanar a vida da gente. Anda para lá, para cá, aí leva bolacha, batata frita, e eles comem. Vai fazer isso na hora da novela para ver a mãe nhoque na orelha dele. Mas na igreja, no encontro, pode. Aí levanta, anda para lá, anda para cá. E não está nem aí. Agora a hora que falou, vai começar a hora dos milagres, vem tudo correndo. Segunda marca do amor de Deus, silêncio. Terceira marca do amor de Deus. Por isso que é importante gravar para guardar, porque depois nós vamos voltar nessa conversa às 11 horas. Terceira grande marca do amor de Deus. Esse amor que é exagerado, esse amor que é silencioso, ele é de graça. Você não paga nada. Você não tem mérito nenhum, você enxerga de graça. A flor não cobra nada para nascer, cobra depois a floricultura para vender, aí cobra uma fortuna. O amor de Deus é gratuito, infinitamente de graça. E isso é muito importante, porque vai ser na nossa luta contra o encardido, está no poder da graça de Deus. É de graça, a vida é graça, é dom, é presente, é oferecido. Deus não obriga. Eu aceito ou não aceito? Tem gente que faz grandes festas nos dias do aniversário, por exemplo. Meu aniversário, pouca gente me acha, porque eu fujo. É dia meu. Porque eles dão os parabéns para a gente. O que eu fiz para estar vivo? Se tiver que dar os parabéns, para ele. Sua vida é de graça. Acontece que nós aprendemos no mundo que só tem valor aquilo que custa caro. Por que o mundo não valoriza a Eucaristia? Que é de graça. Eu me lembro quando Dom Murilo ficou bispo, eu treinei o coralzinho das crianças para cantar, e um dos meninos que cantava comigo, talvez o menino mais pobre que tinha naquele bairro, tinha feito a primeira comunhão no ano anterior. Em novembro, dezembro, Dom Murilo ficou bispo em abril. E eu fiquei feliz da vida, porque na hora da comunhão, quando o Luciano estava vindo comungar, do lado dele estava o Espiridião Amin, que era o governador do estado, e ainda é, que foi eleito novamente. O governador do estado e o Luciano receberam a hóstia no mesmo instante, igualzinho a hóstia. Estamaninho, igual. A do governador não tinha um decalque em ouro, não tinha nada. Jesus se dá de graça, em silêncio. E a quarta marca desse amor de Deus: primeiro é exagerado. Segundo, silencioso. Terceiro, e a quarta, Deus manifesta esse amor exagerado, gratuita e silenciosamente, através de pequenos detalhes. Enquanto nós vivemos na generalização, não experimentamos o amor de Deus e não aprendemos a guardar as coisas boas. Se eu não perceber o detalhe essa rosa, essa flor, essa rosa é única. Lembra do Pequeno Príncipe? Ele tinha uma rosa e ele cuidava dela, e ele punha uma redoma de vidro em cima dela. Ela era única, vaidosa. Conta o Exupéry que de manhã, quando começava a amanhecer o dia, ela começava a espreguiçar suas pétalas, ia se abrindo, e ele jogava água, e ela toda feliz, porque ela era única no mundo. E aí, quando o Pequeno Príncipe sai pelo mundo andando, um belo dia ele chega num jardim que tinha 5.000 rosas, e ele fica decepcionado.
Disse: ah, se a minha Rosa descobrisse isso, ela acha que ela é única. E ele continua a caminhada e encontra uma raposa e fala para a raposa: brinca comigo. Ela fala: eu não posso. Mas por que não pode? Porque você não passa para mim mais do que um menino, 100 milhões, iguais a 100 milhões de outros meninos que existem no mundo, e eu não sou para ti mais do que uma raposa, semelhante a 100 milhões de outras raposas no mundo. Puxa vida, mas então o que eu faço para você brincar comigo? Cativa-me. E o que é cativar? Guarda-me. Cativar é criar laços. Se tu me cativas, minha vida será como que ensolarada. Eu serei para ti única no mundo, tu serás para mim único no mundo. Ah, e é bom que venhas sempre na mesma hora. Porque se tu vens, por exemplo, às 4 horas da tarde, desde as 3, eu já começo a ser feliz. Mas a gente sempre corre o risco de chorar quando se deixa cativar. E ele disse: ah, eu acho que eu sei o que é cativar. Eu tenho uma rosa, e ela é única no mundo. Sabe o que significa compreender e guardar o bem? E guardar esse amor infinito de Deus? Que Ele é exagerado, silencioso, de graça. Descobrir que todo esse universo inteiro é feito para você. É pessoal. Se você fosse a única pessoa no mundo, Deus não amaria mais você do que Ele já ama. Porque você para Deus é único no mundo. O dia que Jesus for para você único no mundo, o único necessário, então você já aprendeu esse primeiro segredo. Feche os seus olhos e peça: Senhor, eu quero guardar as coisas boas no meu coração. Eu quero guardar só as coisas boas no meu coração. Eu quero abraçar o bem. Eu quero me apartar do mal. Por isso eu quero mais uma vez experimentar esse amor. Esse amor que é exagerado, que é silencioso. Esse amor que é gratuito. E eu quero experimentá-lo nos detalhes da minha vida. Abra, Senhor, os meus ouvidos, os meus olhos, todo o meu ser, todo o meu coração, para que eu possa compreender esse amor e conservar todas essas coisas, como Maria, conservá-las no meu coração. Muito obrigado, Senhor. E eu te agradeço, Senhor. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.